Pessoal, dando sequência então à nossa proposta da aula de hoje, nós temos a aula 4 e última aula que será apresentada a vocês, que vamos falar sobre gravitação universal. Lembrando que, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com as forças na natureza, então, em especial, a gravitação universal. Então, nós entendemos a gravitação universal como o estudo dos corpos que estão em constante movimento numa órbita, né, seja ela a Lua orbitando a Terra, ou seja, a Terra e os outros astros orbitando o Sol. Então, nós temos a ideia de gravitação universal. E na gravitação universal nós vamos entender um pouquinho sobre força dos corpos que atuam em corpos dotados de massa. Podemos entender também a atração gravitacional entre esses corpos, como que surge a aceleração da gravidade. E podemos falar também da velocidade. Qual seria a velocidade que um corpo fica orbitando? Por exemplo, nesse momento, qual seria a velocidade que nós estaremos juntamente com a Terra ao redor do Sol? E em relação à nossa galáxia, né? Qual seria a velocidade que nós estamos, o nosso sistema solar está em movimento em relação a outros corpos? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre gravitação universal. Iniciaremos a gravitação universal entendendo as leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, conhecida como lei das órbitas. As órbitas são elípticas, elas não são circulares como pensavam. Antes de Kepler, nós temos históricos que mostram que primeiro surgiu o modelo geocêntrico, a Terra era o centro do universo. Depois, com o passar do tempo, o modelo heliocêntrico surgiu, como o Sol sendo o centro do universo. Através de dados experimentais deixados por Breyer, Kepler, que era discípulo, ele era um aluno de Breyer, ele consegue concluir, então, que as órbitas não poderiam ser circulares de acordo com os valores que ele tinha tabelado. Ele percebeu uma leve inclinação e que o Sol, ele não fica exatamente no centro, ele fica em um dos focos da elipse. É lógico que essa elipse que a gente coloca aqui e que encontra nos livros didáticos, ela é muito exagerada, ela não é bem assim, ela é muito próxima de circular realmente, mas ela é considerada uma elipse, uma órbita elíptica. Outro detalhe importante, se você percebe nessa animação, nós vemos que o vetor velocidade, observe, à medida que vai aproximando do Sol, o vetor velocidade ele aumenta, à medida que vai distanciando do Sol, a velocidade, o vetor vai ficando menor. Isso a gente vai ver então na segunda lei de Kepler. Então, a segunda lei de Kepler é conhecida como lei das áreas. Se a gente pegar cada área dessa achurada aqui, eu só posso dizer que essa área, por exemplo, ela é igual a esta área se eu tiver certeza que o tempo que ele vai gastar para sair daqui e chegar nessa posição é o mesmo tempo que ele saiu daqui e chegou nessa posição. Então, quando nós dizemos que as áreas são iguais, somente se os tempos forem iguais. Bom, levando em consideração a lei das áreas, nós podemos entender que se essa área toda é igual a esta área, como eu tenho uma distância maior aqui em relação ao Sol e aqui uma posição menor, nós entendemos que se o tempo gasto é o mesmo, com certeza aqui ele teve uma velocidade maior do que aqui, porque ele percorreu uma distância bem menor. Então aqui ele foi mais lento, aqui ele foi mais rápido. Observem pela animação que nós temos a velocidade máxima no periélio e temos uma velocidade mínima no afélio. Um exemplo de questão que cobra-se muito para que a gente possa aplicar a segunda lei de Kepler, nós temos um exemplo clássico, a figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Então aqui está o planeta, aqui está o Sol, e à medida que ele passa nesta órbita elíptica, ele vai descrevendo áreas que foram achuradas. Nós temos a área 1, a área 2 e a área 3. Vamos ver o que ele propõe. Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, de C para D e de E para F são iguais,
Então, as áreas A1, A2 e A3 apresentam a seguinte relação. Olha, gente, de acordo com o que nós vimos no slide anterior, se eu tenho certeza que o tempo é igual para percorrer cada espaço desse e desse, se ele deixa evidenciado isso, eu posso dizer que as áreas são iguais. Portanto, a letra A é a resposta correta. Se os tempos gastos são iguais, as áreas também, com certeza, serão iguais. A terceira lei de Kepler é conhecida como lei dos períodos. O que fala essa lei? Os quadrados dos períodos orbitais dos planetas são proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores das órbitas. Trocando essas palavras todas, nós podemos dizer que, com os dados tabelados de Breyer, Kepler percebe que se a gente fizer um cálculo do período, vamos recordar o que é período? Período é o tempo gasto para dar uma volta, uma revolução. Então, pegando o período e pegando o raio do semi-eixo, né, o cubo dos semi-eixos maiores das órbitas, até é interessante que aqui a gente pode pegar um raio médio. Se nós pegarmos, como as órbitas são elípticas, vamos observar na figura, se eu pegar um raio aqui menor e somar com um raio maior, eu posso fazer uma média aritmética. Então, o raio 1 mais o raio 2 dividido por 2, então eu vou ter um raio médio. Então, nós podemos dizer que o período ao quadrado, ele é aproximadamente, ele é igual a uma constante K multiplicada pelo raio ao cubo. O que seria isso? Se a gente pegar o período, elevar ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo, a gente vai encontrar sempre uma constante para todos os astros do sistema solar. Por isso virou uma lei. Nós entendemos então que todos os planetas, todos os astros do sistema solar, eles estão onde estão e gastam tempo para dar uma volta ao redor do Sol proporcional à distância que ele está em relação ao Sol. Ou seja, se Mercúrio gasta 3 meses terrestres para dar uma volta, é porque a distância dele está mais próxima, o raio dele é menor. Se Plutão gasta 256 anos terrestres para dar uma volta ao redor do Sol, isso significa que ele está muito longe. Então, quanto maior for o raio, mais tempo ele vai gastar para dar uma volta. Mas tem que tomar cuidado que não é diretamente proporcional com o quadrado, por exemplo. Eu não posso dizer que se dobrou a distância, o período dobra. Não. Nós temos uma relação de quadrado com uma relação de cubo. Então, toma cuidado com essa proporcionalidade entre o raio médio da órbita com o tempo que ele gasta para dar uma volta. Eu posso escrever, isso não é uma fórmula, eu posso escrever a fórmula desse jeito, porque já que eu tenho uma constante, eu posso relacionar um astro com outro astro. Então, período ao quadrado sobre o raio ao cubo é igual ao outro período ao quadrado sobre o raio ao cubo. E é assim que nós vamos aplicar a terceira lei de Kepler. Um exemplo, o raio médio da órbita de Marte em torno do Sol é aproximadamente 4 vezes maior do que o raio médio da órbita de Mercúrio em torno do Sol. Assim, a razão entre os períodos de revolução de T1, que seria de Marte, e T2 de Mercúrio, respectivamente, vale aproximadamente. Então, como resolver isso? Olha, resolução. Primeiro, período ao quadrado, raio ao cubo. Observe que aqui nós já mudamos de lugar para ficar mais fácil, porque eu tenho quadrado com quadrado e cubo com cubo. Quando eu escrevo desta forma, me permite, então, elevar os dois ao quadrado ao mesmo tempo e aqui os dois ao cubo. De acordo com o enunciado, ele fala que uma órbita o raio médio da órbita é 4 vezes maior. Então, como eu estou procurando o período, eu deixo aqui em relação os dois elevados ao quadrado. O raio 1 seria 4 vezes o raio 2, lembrando que aqui o 1 seria o Marte e o 2 seria Mercúrio. Então, ele fala no enunciado que o raio médio da órbita de Marte é 4 vezes maior do que a órbita de Mercúrio. Quando nós colocamos 4 vezes maior,
Nós entendemos que esse R vai poder cortar com esse R. Sobrou então 4 elevado a 3. Nós temos a raiz quadrada de 64, porque sumiu esse 2 daqui. Então, a razão entre os períodos seria igual a 8. O que nós entendemos disso? Se eu multiplicar cruzado, eu posso dizer que o período é o tempo gasto para dar uma volta de Marte, seria 8 vezes maior do que o período de Mercúrio. Multiplicando cruzado, nós temos a relação T1 sobre T2 igual a 8. Lei da gravitação universal. Essa lei foi proposta por Isaac Newton. Então, a lei da gravitação universal trabalha com corpos dotados de massa. Então, um corpo de massa maior, um corpo de massa menor, girando ao redor desse corpo por força gravitacional. Então, essa força gravitacional faz o papel de força centrípeta, por isso o corpo fica orbitando o corpo de massa maior. Então, a equação que define então a lei da gravitação universal, nós temos a força gravitacional é igual a uma constante multiplicado pela massa do astro maior, que nesse caso nós temos esse corpo, multiplicado pela massa do corpo menor, dividido pela distância ao quadrado. Faça você. Vamos lá. Mãos à obra. Papel, lápis e borracha na mão. Calcule a força da... calcule o valor da força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra. A massa do Sol é 2 vezes 10 elevado a 30 kg e a massa da Terra é 6 vezes 10 elevado a 24 kg. A distância entre Sol e Terra de centro a centro é 1,5 vezes 10 elevado a 11 kg. Então, a distância entre o Sol e a Terra. Bom, 1 minuto para que vocês possam, então, resolver. Depois chegaremos ao resultado. Vamos ver quem vai acertar. Voltando, então, na equação principal, deixa eu voltar aqui. Aqui. Escrevendo a equação, nós temos esse Gzão multiplicado por uma massa, multiplicado pela outra massa, dividido pela distância. Pelo que eu percebi no enunciado, está faltando informar quanto vale esse Gzão. Então, vamos lá para pegar o valor desse Gzão. Resolução, então. Ó, aquele Gzão é uma constante universal, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, multiplicado pelas duas massas, dividido pela distância. Não pode esquecer que tudo é ao quadrado. Então, multiplicando os números que antecedem a potência de 10, nós temos 6,7 multiplicado por 2 multiplicado por 6, 80,4. Conserva a base e soma os expoentes. Então, 24 positivo mais 30 positivo com menos 11, 43. 1,5 elevado ao quadrado, 2,25. Multiplica-se os expoentes, 11 vezes 2, 22. Fazendo a divisão, então, desses dois números que antecedem a potência de 10, nós encontramos 35,73 multiplicado por 10 elevado a 21. Por quê? Porque o 22, como expoente positivo, eu posso pegar esta potência de 10, trazer para cima, trocando o sinal, ou aplicar a regra de operações com potência de 10, quando é uma divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 43 menos 22, 21. Organizando esse resultado para que fique escrito em notação científica, eu ando com a vírgula uma casa. Para a esquerda, eu tenho 3,573 multiplicado por 10 elevado a 22. Então, acrescentei uma unidade, deixou de ser 21 e passou a ser 22. Então, são duas respostas aceitas. Só que esta está no padrão de notação científica. Todo número deve ser escrito entre 1 e 10, com a sua respectiva potência de 10. Bom, movimento dos satélites. Como eu disse anteriormente, como que esses satélites movem ao redor? Então, olha, nós temos devido a uma força gravitacional, e essa força gravitacional, ela faz o papel de única força dirigida para o centro. Então, é importante observar que não tem força que puxa ele para fora, só tem essa força como resultante. Então, eu posso chamar de força resultante centrípeta, porque está direcionado para o centro. Ela é a própria força gravitacional. Substituindo, então,
nós chegamos que a velocidade orbital ela é calculada como raiz de gzão, é aquela constante, multiplicado pela massa da Terra. Se eu tiver, então, um satélite, como nós estamos estudando o movimento dos satélites, a massa menor e aqui o planeta Terra como uma massa maior. Então, nós usamos aqui sempre a massa do astro maior. No caso, satélite e Terra, entra a massa da Terra, dividido pelo R. O que seria esse R? R é a distância de centro a centro, como está aqui na figura, do centro da Terra ao centro do astro que está orbitando o corpo maior. Essa é a velocidade chamada de velocidade orbital. Como calcular e como definir o campo gravitacional? Olha, observe que a proposta é a mesma. Nós entendemos que essa força gravitacional, ela faz o papel de força-peso, chamada de força-peso. Então, quem que é a força-peso? É a própria força gravitacional. Então, se eu substituir a força-peso por m vezes g e a força gravitacional por gzão, emão, eminho dividido por r ao quadrado, anulando essas massas menores, ou seja, fica aqui então a ideia de que eu vou anular ou vou cortar essa massa com essa massa, vai sobrar então o campo gravitacional como gzão, emão dividido por r ao quadrado. Pessoal, se eu quiser calcular o campo gravitacional da Terra, na superfície da Terra, se eu pegar um ponto bem em cima da superfície, basta eu jogar nessa equação que nós vamos chegar no valor muito próximo de 9,8. Fica aí a dica para você fazer um teste em casa depois, pegando o gzão, que é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 aproximadamente. Nós pegamos a massa da Terra que você já tem no exemplo anterior e usamos aqui o raio médio da Terra, porque a gente sabe também que a Terra não é uma esfera perfeita, então nós vamos pegar um raio médio para calcular o campo gravitacional. Uma evidência de que o campo gravitacional não é o mesmo em todos os pontos, realmente, os polos e equador, nós temos raios diferentes. Então a gente usa um campo gravitacional aproximadamente 9,8, mas ciente de que nós encontramos valores diferentes ao longo da superfície da Terra. E outro detalhe importante, que à medida que vai afastando da superfície da Terra, quanto mais distante, nós temos campos gravitacionais menores. Mas nós não podemos dizer que o campo gravitacional gerado pela Terra, por mais longe que esteja, ele será zero. Não, o único lugar que o campo gravitacional gerado pela Terra será nulo é no centro da Terra, porque aí passa a não ter mais esse R. Se eu não tenho R, eu tenho o G igual a nulo, a zero. G nulo ou igual a zero. Fica então aqui a dica de novo, uma feira de ciências com alguns materiais simples, utilizados para demonstração da gravitação universal, e mais essas aulas e textos da segunda, terceira, primeira lei de Kepler, como material de apoio para vocês. Nós então deixamos várias ideias, dicas, para que você possa concluir então o seu estudo referente a essas 4 aulas. Pessoal, a atividade virtual deste módulo encontra-se no ambiente Moodle, referente à aula 2, 3 e 4, porque a aula 1 seria o estudo do artigo científico, então você vai fazer o fórum de discussão com base naquele artigo, e a lista de exercícios envolvendo cálculos seria a aula 2, 3 e 4. Coloco-me à disposição juntamente com os tutores para que a gente possa sanar as dúvidas que forem surgindo ao longo do estudo da disciplina. Eu espero então muito estudo, muita disciplina e que todos tenham um excelente curso de Física Geral 1. Obrigada, até mais.